Boa noite a todos. Para quem não me conhece também, eu faço parte aqui da equipe do Eagles. Estou aqui nesse ministério há 9 anos. Tenho muita alegria de participar aqui e sei que pessoas que passaram, empresários, foram também transformados como eu. Liderança em tempos de crise. Eu acho que a gente tem ouvido falar muito em crise, a gente tem também sofrido com algumas coisas, mas é isso que eu gostaria de estar posicionando a cada um aqui. Você é líder, você é empresário, você é profissional, que você tem algo que precisa estar na frente e direcionar pessoas também, para que essas pessoas não entrem num mundo que muitas das vezes a crise pode estar afetando a sua mente. E é isso que eu gostaria de falar. Eu queria começar, e para posicionar a todos, um pouco do que nós estamos vivendo no sentido de crise. No nosso mundo hoje, no Brasil, eu posso dizer que eu tenho alguns índices que eu peguei essa semana, tirei de algumas fontes, e ele começa ali. Se a gente começar a falar de um cenário econômico, ele fala: vendas no varejo caem 0,9% em maio, e é o quarto mês em queda. Não é o primeiro mês, é o quarto mês. O segundo ponto é: a inflação atinge 6,17% no primeiro semestre, é a mais alta desde 2003. Nós estamos em 2015. Nós estamos falando aí de 12 anos, né? Ou seja, que a inflação não atinge no primeiro semestre. Outra informação: poupança rende menos que inflação pelo 7º mês, é o pior investimento do ano. Eu fui criado e meu pai falava assim, o que ele falava para mim? Poupe, coloque na poupança. Eu sempre, desde criança, eu tive poupança. Acho que muitos aqui também teve poupança. O que eu quero mostrar para vocês é que existe um cenário. Agora, nem sempre esse cenário pode estar atingindo você. Nós temos também um outro cenário que é o político. E eu consegui pegar essa informação, foi de graça. Olha aqui, ó, Michel Temer. Todo mundo conhece Michel Temer? Michel Temer fez uma palestra ontem para investidores em Nova York. Olha o que ele declarou. Vivemos em um clima de absoluta estabilidade institucional, ele frisou. Segundo ponto, a crise econômica, eu diria que também não temos. O que há é uma necessidade de reacomodação da economia. Está falando que a gente só tem que reacomodar. Então, se a gente pegar informações de um cenário econômico e de um cenário político do Brasil, se a gente tirar conclusões precipitadas, todo mundo aqui está em crise. Olha o mercado mundial. Esse professor, o Antônio Sanvicente, ele fala: na verdade, não estamos vivendo uma nova crise mundial. A crise é a mesma desde 2008. Nós estamos vivendo uma nova crise. E essa pessoa aqui, ó, é um operador da Bolsa de Nova York. Olha os olhão dele. Ele estava desesperado com algumas situações. Outro ponto é a Europa, endividada. A gente vê que a crise soberana nos países europeus, a gente tem convivido, visto a parte da Grécia, é um cenário onde você vê somente crise. Isso reflete para nós nas nossas empresas, reflete para nós no nosso dia? Com certeza. Porém, olha outra declaração que tem: o mundo em desaceleração. Desaceleração da economia global está em todos os países. Ou seja, ele está refletindo não só no Brasil, como ele está refletindo no mundo afora. E é por isso que eu gostaria de falar de 2 tipos de crise. A crise econômica política que existe, e uma que eu acho que é a pior, é a crise psicológica. Eu quis colocar, inclusive, uma foto aqui, né? Porque a crise econômica e política, nós sabemos que nós temos condições de passar por ela, nós temos condições de recuperar, nós temos oportunidades dentro de uma crise, e esse é o ponto que eu acho que a gente tem que aproveitar. Eu li um livro chamado Oportunidades Disfarçadas, e ali ele retrata realmente, ao ponto que muitas pessoas estão lamentando da crise e outras estão vendo oportunidades.
O Nissan, né, ele criou até, ele é autor de um livro que ele fala, enquanto pessoas choram, eu vendo lenços, né? Mas existe uma outra crise, que é a crise psicológica. É aquela que você enxerga os problemas para ser desvendados, e além do mais, para ter um pouco mais de dificuldade, ele ainda enxerga de ponta cabeça, né? A crise ainda é muito maior. Eu tenho aqui amigos que são coaching também, que entendem muito bem disso. Mas o que acontece? A diferença entre a crise econômica e política e a crise psicológica é a crise psicológica é aquela que está na sua mente, né? Muitas vezes as pessoas falam, não, eu estou ruim, a minha empresa não está indo bem, os meus negócios não vão, mas muitas vezes você nem sabe o porquê. Talvez é um argumento para que você, na hora de sair de uma dificuldade, você fala, eu estou em crise realmente. Será que a crise ela é 100% política e econômica na sua vida? Ou ela está na sua mente, onde você automaticamente não consegue sair ou arrumar uma muleta para que você possa se disfarçar e está aí sempre se lamentando, né? Eu acredito que a política, a crise psicológica, ela tem um peso muito maior que a crise econômica e política. A crise psicológica, ela é emocional. E o emocional, se você não se cuidar, e um ponto eu como cristão, a gente sabe que se a gente não tiver Jesus no coração, eu acho que esse é um grande ponto, é um grande problema, porque muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas acabam desistindo de um sonho por causa, de repente, de uma grande pressão. Porque quando você coloca isso em sua mente, quando você se coloca dentro de um mundo que muitas vezes é um mundo paralelo, muitas vezes você não enxerga o que está no seu lado, você não consegue enxergar oportunidades, você não consegue enxergar soluções. Agora, a crise econômica e política eu estou colocando num patamar não tão distante, mas a gente tem condições de realmente estar mexendo, a gente pode estar buscando, a gente pode estar se aperfeiçoando, a gente pode estar encontrando algo que possa estar melhorando. E nisso, eu gostaria de começar a falar como liderar nessa parte de crise. Ou seja, a crise, ela tem alguns pontos que eu coloquei aqui, que o primeiro é permanecer atordoado por dados. Muitos líderes que estão vivendo com problemas, dificuldades grandes, eles estão olhando para baixo, não enxergam as pessoas que estão ao seu lado, pessoas que muitas vezes que estão ao seu lado, que podem te ajudar a solucionar e sair de repente da tua crise, sair da sua dificuldade. Você muitas vezes é tolhido por números, muitas empresas, metas, resultados que você tem que apresentar. Você automaticamente não consegue mais pensar senão em problemas. As oportunidades geralmente elas vêm, essas pessoas não enxergam e talvez o amigo ao lado, o concorrente ao lado, ele pega isso daí e transforma no momento que essa pessoa para ele, no mercado dele, ou seja, no seu segmento, ele está desfrutando de algo que pode ajudar bastante. Eu não estou dizendo que nada é mar de rosa, mas eu enxergo que você tem aqui um furacão. E esse furacão é o que muitas vezes é o nosso gigante. Esse furacão, muitas vezes, é a crise, é uma dificuldade que você está tendo dentro da sua empresa, ou que seja na área de vendas, ou que seja na área financeira, que seja em qualquer uma das áreas. Mas uma das características que o furacão ele tem, é que por onde ele passa, ele vai arrastando e deixando um rastro. E muitos líderes, muitos empresários, muitas pessoas que estão em destaque, em liderança, ele está olhando para esse rastro
ele não consegue olhar para frente. Desse furacão, ele está simplesmente olhando a destruição que a crise está trazendo para ele. E por isso que eu falo, a pessoa cada vez mais, ela fica tolhida dentro dos números, ela fica inserida dentro de um mundo que é onde ela não consegue se superar. Agora, a ponto desse furacão, ele poder se diminuir, e uma outra característica dele é isso, né? Tá vendo? Em volta dele, o furacão ele vai arrancando e vai trazendo para o meio dele mais sujeira. Eu enxergo isso daí que como os problemas que a gente tem no dia a dia. Muitas vezes, você como líder dentro da sua empresa, esse furacão ele vai passando e ele vai arrancando, mas ele também vai acumulando muita sujeira. E ele vai tirando totalmente o seu foco do que você precisa para sair disso daí. Um dos pontos que eu vejo para liderar, e são características que você precisa ter, primeiramente, estar visível. Toda vez que você está dentro de um furacão, toda vez que você está dentro de uma dificuldade, você vai encontrar que você precisa estar visível. Teus clientes precisam estar te enxergando, você precisa ter novos produtos, você precisa fazer algo diferente do que você faz. Se você continuar fazendo a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Talvez se você esteja com grandes dificuldades, é porque você não tem inovado o suficiente para que você tenha uma visibilidade dentro do mercado. Estar acessível às pessoas. Muitas vezes os líderes vão estar o quê? Eles vão estar dentro desse problema, e é aquilo que eu falei. Ele, o teu amigo ao lado, o teu subordinado, ele pode ter soluções que muitas vezes você não consegue pensar. E o engajamento, que é o comprometimento. Comprometimento de um líder diante de uma crise, além dele, ele tem que estar engajando as pessoas que estão juntas. Por quê? Justamente para que ele enxergue que nesse líder as pessoas possam confiar. E é nesse ponto que eu gostaria de começar a falar de qualidades. Eu acho que assim, o cenário de crise a gente entende, a gente sabe que a crise ela pode afetar muito, mas também pode trazer muitas oportunidades. Eu gostaria de começar a falar das qualidades de um líder, e hoje eu acho que a qualidade de um líder existem várias, mas eu gostaria de focar em 3, principalmente porque a primeira fala muito comigo, que é a coragem, né? Um líder, para encarar uma crise, primeiramente ele tem que ter coragem. A coragem, no primeiro ponto, ela começa em uma batalha interior. Geralmente, quando você tem uma dificuldade, a primeira coisa que você tem que combater, e você precisa ter coragem, é com o seu mundo interior. Você precisa vencê-lo. Agora, o que é coragem? Alguém pode me dizer? Coragem não é simplesmente ausência de medo. É você fazer aquilo que você tem medo. Não simplesmente a ausência de medo. Muitas vezes a gente não consegue encarar. Muitas vezes a gente tem a procrastinação, a gente literalmente empurra com a barriga. Por quê? As dificuldades muitas vezes parecem ser tão grandes que se você der uma vazão para que ela fique num canto, você automaticamente se livra dela. Mas pensando nisso, a coragem é fazer as coisas direito e não apenas acertá-las de melhor maneira. Ou seja, é como eu falei para vocês precisam dentro, como um líder, vocês precisam fazer com que as pessoas que estão juntos com vocês, dentro de um mesmo objetivo, de uma empresa, ou na tua casa, ou que seja um líder de qualquer empresa, você precisa engajar as pessoas para que eles tenham comprometimento com você, para que você também possa encarar de uma forma tranquila. Não, de uma forma que você tenha forças em conjunto com todos os seus colaboradores.
O outro ponto é a coragem de um líder inspira comprometimento de seguidores. Alguém segue aqui uma pessoa que seu líder ele não tem coragem, você tem seguidores? Dificilmente. As pessoas buscam líderes que tenham coragem. Eles são fontes de inspiração. Se você tem fraqueza no sentido de liderança, você automaticamente, o que você não vai ter aqui são pessoas comprometidas e seguidoras. Outro ponto, sua vida se expande na proporção de sua coragem. O medo te retarda, o medo traz para você um atraso, ele não deixa você progredir. A coragem faz com que você expanda os seus negócios, que você evolua. Muitas vezes, quando todo mundo está falando não, você encara aquilo, analisa, planeja e executa. E você traz o quê? Pessoas juntos com você, justamente por causa do seu comprometimento. Então, ou seja, a sua vida se expande na proporção de sua coragem. E essa frase aqui, para terminar essa qualidade de coragem, é: a posição de liderança não dá coragem a alguém, mas a coragem dá-lhe uma posição de liderança. Então, ou seja, a posição de liderança, não adianta você ter simplesmente uma posição de líder. Você precisa ser um líder. Uma grande qualidade de um líder começa pela coragem. Porque senão, você não tem algo para realmente ultrapassar essas barreiras. Porque a gente sabe que você tem alcançar objetivos, tem alcançar metas, mas essas metas alcançadas você sempre tem novos objetivos. Um outro ponto de qualidade é o foco. Olha aqui, eu vi que é uma frase de um anônimo, queria conhecer ele, que é uma verdade. Se você persegue 2 coelhos, ambos escaparão. Não adianta, você como um líder, você precisa ter foco. E essa é uma frase real, né? Se você persegue 2 coelhos, ambos vão, você não sabe para onde você vai. Porque você tem 2 pontos aqui, que eu trouxe essa chave aqui, eu coloquei essa chave de ouro aqui, que é para vocês receberem nessa noite uma chave de ouro. Para que vocês, em tempos de crise, vocês tenham um grande foco, com 2 pontos, que é prioridade e concentração. Qual deve ser o foco de um líder realmente eficiente? O foco realmente de eficiência é prioridade e concentração. Por quê? Porque se você for ver o foco, o líder que conhece prioridade, mas não tem concentração, ele precisa fazer, mas nunca consegue fazer. Ou seja, se você tem concentração sem prioridade, você possui excelência, porém sem progresso. Ou seja, você precisa ter 2 pontos importantes para que o foco seja eficiente. Reúne o potencial para alcançar grandes coisas. Então, ou seja, estou te falando, uma qualidade de coragem de um líder, uma qualidade de foco para um grande líder, ou seja, ele tem prioridade, ele sabe para onde ele tem que ir, ele sabe liderar as pessoas para onde elas precisam estar, através de prioridade e concentração, automaticamente alcançando potenciais de grandes coisas. E uma outra qualidade que eu gostaria de trazer para vocês também essa noite, eu volto nele, é o caráter. O caráter, na verdade, é o modo como o líder trata das circunstâncias da vida, diz muito sobre seu caráter, né? Eu trouxe aqui a Bill Lear, que ele é inventor, aviador e empresário. Bill Lear, na verdade, é o inventor da Learjet, daqueles aviões de executivos. Ele fez na história dele mais de 150 patentes. Por exemplo, o piloto automático foi ele que desenvolveu. Rádio para carro foi ele que desenvolveu. Fita para fazer gravações foi ele que desenvolveu. Ou seja, uma pessoa brilhante,
uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que na década de 60, em 1963, ele começou a desenvolver, a criar o primeiro avião executivo de pequeno porte, que hoje é o Learjet, que a Bombardier comprou. Ele, em 1963, e eu quero falar do caráter dessa pessoa, ele desenvolveu esse avião. Em mais ou menos 64 para 65, ele já havia vendido, estava já em produção, 55 aviões não sei se chamava na época Learjet, mas 55 empresas privadas haviam comprado esse avião, já estava em produção. O que acontece? Tempos depois, pouco tempo depois, 2 aviões que ele havia vendido para essas empresas caiu. Pessoas, vidas morreram. Imediatamente, o que ele fez? Ele convocou todas as empresas, convocou toda a equipe dele e automaticamente pediu para que todas as aeronaves não mais voassem, enquanto ele não descobrisse esse misterioso problema que havia dado nesses 2 aviões. Com isso, ele fez com que, imagina, 55 aviões que ele havia vendido para empresas, que custam cada um milhões de dólares, ficassem parados, enquanto ele fosse descobrir. Ele fez 2 pontos que me chamou a atenção. O primeiro, a atitude de você parar toda uma frota para descobrir o problema. Porque, para ele, mais valem vidas do que problemas com os noticiários negativos. Isso é a declaração que tinha dele. Automaticamente ele pegou esse avião com toda a sua equipe, ele teve que fazer um voo e teve que simular, porque na época, na década de 60, não existiam talvez simuladores. E ele automaticamente, o que ele fez? Ele conseguiu simular o mesmo problema e cita lá que ele quase que morreu em função dessa simulação. Ou seja, ele não se importou com os problemas de noticiário, com os problemas da marca que poderia trazer algo negativo para ele. Ele se arriscou a vida, mas ele dizia que mais vale ele arriscar a integridade dele do que morrer mais pessoas. E ele realmente conseguiu refazer, ele conseguiu consertar, essas aeronaves continuam, e hoje é essa Learjet. O que é isso? Não arriscar a integridade, é caráter. E desses pontos de caráter, o que eu quero dizer é o seguinte: tanto foco, como coragem, como caráter, isso daí não é um talento, não é um dom de Deus. Isso daí é algo que você, o caráter, você gera, você desenvolve isso durante a sua vida. Então, quer dizer, você não nasce com isso. Então, se a pessoa não tem um bom caráter, não tem o caráter de Cristo, que é um dos grandes líderes que a gente pode nos espelhar para isso, não é porque ele nasceu assim, é porque ele escolheu caminhos. E nesse ponto, o que toda pessoa deve saber sobre caráter? Caráter é mais do que falar. Não adianta você dizer que você é uma pessoa íntegra. Você precisa ter uma atitude de uma pessoa íntegra. Você precisa ser uma pessoa íntegra para que você tenha caráter. É o que eu estou falando. Talento é um dom, mas caráter é uma escolha. Coloquei até entre parênteses, meio pequenininho, jeitinho brasileiro. Porque muitas vezes a gente, em tempos de crise, a gente passa por isso, né? O caráter é uma escolha. A cada momento da sua vida você tem escolhas. E a cada momento da sua vida, cada escolha que você tem, é onde você vai formar o teu caráter. Para o bem ou para o mal. Pessoas que escolheram de forma certa ou não. E você, quando está numa crise, muitas vezes você quer trabalhar com um jeitinho brasileiro, né? Eu acho que isso a gente tem que quebrar, né? De toda a população, disso que
nós fomos carimbados, né, como jeitinho brasileiro. Mas isso quer dizer caráter, são escolhas que você tem. Caráter traz sucesso duradouro com as pessoas. Ou seja, caráter duradouro você só tem se você tiver uma índole e essa pessoa enxergar em você não uma casca, enxergar em você realmente uma pessoa íntegra com as tuas ações. E o último ponto são os líderes que não podem estar acima das limitações do próprio caráter. Tem um psicólogo, esqueci o nome, Blasker. Ele fala que pessoas, por exemplo, e vocês podem notar, pessoas que foram muito bem-sucedidas, têm talentos extraordinários. Quantas pessoas vocês conhecem que têm talentos extraordinários, que cresceram demais, foram muito bem-sucedidos, e ao final ele caiu? Por quê? Porque você tem algumas limitações que estão acima do seu caráter. A primeira é a arrogância. Quantas pessoas caem por causa de arrogância? Ele não escuta, ele não vê. Isso trabalha dentro do seu caráter. Outros, solidão. Quantas pessoas muito bem-sucedidas estão com problemas de solidão, têm problemas de depressão? Outras com problema de atividades destrutivas, parte de adultério. Ou seja, tudo que você tiver acima do seu caráter, das suas limitações, automaticamente você pode ter um grande problema. Eu queria voltar só um pouco aqui no foco para dizer os que. Você, muitas vezes, dentro do seu foco, você precisa se dispor. E aqui tem uma estatística, 70% trabalhar dentro dos seus pontos fortes. Ou seja, 5% apenas trabalhar dentro dos seus pontos fracos. Por quê? Porque senão você começa a desperdiçar todo o seu talento que você tem para poder melhorar. Esses 5% você pode pegar pessoas ao seu redor que faz muito melhor que você, que é o teu ponto fraco, e automaticamente, num conjunto, você tem um bom resultado. Por isso que eu falo, e 25% em coisas novas. Você precisa sempre estar inovando. Eu acho que são pontos que você precisa se destacar muito bem. E tem uma frase aqui, de John Wooden. Preocupe-se mais com o seu caráter do que com sua reputação. Caráter é aquilo que você é. Reputação é apenas que os outros pensam que você é. E dentro daquele cenário que eu comecei a falar de crise, dentro daquele cenário, daquele furacão, eu quero trazer para vocês uma imagem ao contrário. Eu quero que esse oceano azul seja para você um oceano de oportunidades, um oceano onde você pode melhorar as suas qualidades, porque a gente aprendeu que a gente não nasce com essa qualidade e a gente vai desenvolvendo ela dentro de um patamar de uma coragem, dentro de um patamar de foco, dentro do teu caráter, porque ele é o caminho que você tem. Eu sei que muitas vezes a crise, eu sei que muitas vezes os problemas nos assolam, mas a gente tem, como eu disse, um grande líder que tem todas essas qualidades e muitas outras, generosidade e outras, que é Jesus Cristo. Isso eu creio, isso é o que a gente traz sempre aqui no Eagles Vision, porque ele é o nosso exemplo de liderança, ele é o exemplo da onde a gente pode nos apoiar, ele é o que a gente pode ter realmente a nossa fé, né, dentro a ele. É isso que eu gostaria de passar. Eu tenho certeza que crise existe, mas como o André iniciou aqui, dentro do Eagles Vision não tem crise, a gente tem que enxergar como oportunidades. Tá ok, pessoal? Eu agradeço a atenção. Obrigado.